Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à disciplina de técnicas retrospectivas. E hoje, estou aqui para fazer uma breve apresentação sobre esses termos, sobre esses conteúdos, dessa prática, de restauro. Então, hoje, de uma forma bem sucinta, vou tratar aqui com vocês de alguns termos da história e alguns conceitos que são importantes que vocês vão ver aí ao longo da disciplina, tá? Então, quando nós falamos desses termos, essa questão assim de restauração, o que eu preciso que vocês compreendam? Eu preciso que vocês entendam que essa questão é uma questão assim que vem desde a Idade Antiga, tá? Onde as pessoas já tinham uma preocupação, já se tinha ali um breve entendimento de que se tinha que conservar, por exemplo, a imagem da cidade, o contexto mais antigo, bens culturais, bens materiais. Então, numa forma geral. E aí, tendo isso em mente, eu preciso que vocês pensem, então, que vocês reflitam que a gente teve esse contexto histórico lá na Idade Antiga, lá na Roma, lá no Egito, que já se tinham aí alguns termos, algumas preocupações. E aí, a gente vê na Idade Média que se teve uma perda, a gente não tem registros, a gente não tem muitas informações sobre nada nesse contexto, nessa idade. E aí chega a Idade Moderna, tá? E aí na Idade Moderna, a gente já vê ali alguns registros, alguns dados, e a gente entende que já se tinha essa preocupação. Aí a gente pega ali a era do Renascimento, a era do Barroco. E no Barroco, por exemplo, a gente tem ali reconstrução, tá? De catedrais, de castelos, toda essa questão assim histórica que é muito interessante, muito legal. Mas a virada de chave em si, o contexto que eu preciso que vocês compreendam é que isso veio mesmo à tona, o termo em si de restauração, ele veio no século XIX com a Revolução Francesa. Tá? E aí era um período muito conturbado, um período de muitas guerras, de muita incerteza, e começaram então a se ter perdas muito significativas, tá? Então de documentos, de obras, foi assim um contexto bem caótico. E aí, nesse contexto então, a partir disso, começaram então a terem ali decretos que firmassem então todo esse contexto de responsabilidade por esses bens. E nesse período, nós temos ali um nome que é muito importante, que vocês vão ver ao longo dessa disciplina, que foi Viollet-le-Duc, tá? Então, ele começou os estudos teóricos, ele estabeleceu conceitos, ele começou a fazer registros, ele contextualizou toda essa parte de restauro para nós, tá? E aí, então, a partir daí que a gente tem esses registros, a gente já tem ali decretos, e esses decretos, eles consideravam, por exemplo, que era propriedade pública todas as antiguidades nacionais, lá na França. E isso veio vindo, então isso esbarrou num contexto aí mundial. Então, eu preciso que vocês entendam que, a partir da Revolução Francesa, lá no século XIX, a gente tem em si essa preocupação e a gente tem documentos que provem que foi quando surgiu, então, esse assunto, esse termo e contextualizou. E aí, claro, já no século XX, teve uma expansão mesmo, sabe, desses esforços, dessas conservações, conscientização, que é muito importante, a gente precisa pensar nesse contexto de conscientizar sobre a importância, então, do patrimônio cultural a nível global. Então, isso já virou assim, uma coisa mundial, o que foi muito bom, graças a Deus. Então, gente, o que seria o conceito em si de restauração? O restauro, ele é um processo, então, ali, que vai trazer uma preocupação, tá? De recuperar, preservar objetos, edifícios, obras de artes e diversos, assim, elementos que nós consideramos que são patrimônios culturais, que tem ali todo um significado, um símbolo para nós e que estejam sofrendo, então, com danos, deteriorização ao longo aí dos tempos. E aí, nós, dentro deste contexto, nós temos bens materiais, bens imateriais. E aí,
O que são esses bens materiais? Bens materiais são aquelas coisas, então, esses objetos que são tangíveis, palpáveis da nossa realidade, tá? Então, ali nós temos um contexto de pinturas, de esculturas, dos edifícios históricos, tá? Tem um grande conteúdo sobre isso. E bens imateriais, tá? Então, no caso ali, a gente partiria para uma parte de crenças, de costumes, expressões, habilidades, tá? Entram algumas coisas. Então, nesse contexto, a gente já vê ali que a gente tem como bem imaterial música, danças, tradições, tá? Então, trazido isso, então, nós precisamos tratar de alguns conceitos que são conceitos fundamentais para esses estudos nessa disciplina. Vocês precisam entender uma questão de cultura, uma questão de identidade, uma questão de patrimônio e uma questão de memória, que está ali na parte da literatura, do livro, né, que está disponível para vocês. Então, nessa questão assim de cultura, o que seria então nesse contexto a cultura? A cultura seria ali os nossos conhecimentos, as nossas crenças, os nossos costumes, tudo que agrega um valor social para nós, né? Aliás, para um grupo, para uma sociedade. E aí nós temos a identidade, que é uma identidade assim, ou da pessoa, indivíduo, ou dela parte de um grupo. Então, assim, são as experiências e culturas e histórias de um indivíduo. É uma identidade, uma forma de expressão. Patrimônio. Então, patrimônio, né, seria todo esse contexto de bens culturais que nós temos, sejam eles materiais ou imateriais, né, tangíveis ou intangíveis. Então, assim, são coisas palpáveis, coisas da nossa realidade, ou coisas, assim, que não podem ser tocadas. São heranças sociais, né, de outro contexto. E aí entra, né, gente, valores históricos, artísticos, arquitetônicos, são diversos, tá? Na parte da memória, então, assim, o que seria essa questão de memória? Gente, memória é a nossa capacidade em si de lembrar, tá, das coisas. Então, a gente tem toda uma lembrança, todo um contexto que a gente passou ali no passado, a gente traz esses aspectos pra gente. E aí, esses aspectos, eles vão influenciar na nossa compreensão do mundo atual, do nosso presente e também do nosso futuro, tá? Então, ele vem vindo de geração para geração. Então, a gente tem todo um contexto do passado, a gente tem isso como interferência, como influência, que nos faz ter uma compreensão do nosso presente e também pro nosso futuro, como que a gente vai levar isso, tá? Então, tendo dito isso, tá? Tendo esse contexto, é essencial, então, tá? A gente ter um reconhecimento, um entendimento para que a gente valorize não só, assim, os objetos palpáveis, não só as edificações históricas que entram no nosso contexto profissional, mas a gente precisa ter uma sensibilidade, a gente precisa também ter o costume de entender quais são as tradições, quais são as culturas, quais são as identidades culturais de uma comunidade, tá? Porque isso vai influenciar diretamente num trabalho de restauro. Porque não é um contexto, um bem, um algo ali. A gente tem um algo maior por trás disso, que é uma parte assim que precisa ter uma sensibilidade. E quando a gente trata desses conceitos de restauração, a gente vê que a gente tem, né, então, autores e eles têm abordagens bem distintas, tá? Então, a gente pega, por exemplo, alguns autores que tem ali, né, toda uma abordagem bem minimalista, sem muita invasão, vamos preservar, vamos trazer o original desse objeto, desse contexto, enquanto a gente tem outros que vão trazer ali técnicas mais intervencionistas, que são técnicas mais invasivas, mas que vão estabilizar, restaurar, né, completamente um artefato. Então, tendo esse contexto, por exemplo, a gente tem o Leduc, que foi aí o primeiro a trazer essas questões para nós de restauração. E ele traz, né, nas leituras dele, um contexto de preservação original. De falar assim, a gente tem que mostrar como era na época. Então, assim, se algo estragou, uma peça ali estragou, a gente tem que ir lá fazer uma cópia idêntica, quase idêntica, né, gente? E colocar, então, no lugar para se ter esse restauro, esse processo,
Enquanto, por exemplo, tem outras atitudes, a gente vê, por exemplo, com o Brand, que ele fala que não, que a gente tem que mostrar em si a época dessa intervenção. A gente tem um contexto ali, foi inserido, construído, tá, no caso de um edifício, e em tal época vai ter uma restauração numa outra época, a gente precisa mostrar que época que foi essa, tá? Então, são conceitos distintos, existe essa diferenciação de abordagens, tá? E aí a gente vê, né, todo um contexto de outros conceitos que vocês vão precisar estar por dentro, tá? O que seriam, então, esses contextos? A gente tem técnicas de conservação, técnicas de reformas, técnicas de reabilitação, técnicas de revitalização e a gente tem, por exemplo, o retrofit. São termos que vocês vão ouvir muito e que são técnicas, tá? De acordo com o que se pretende realizar, com o que se pretende fazer. Então, o que seria a parte de conservação? A conservação é a preservação, é a gente colocar ali uma manutenção para um bem, para esse edifício, tá? No caso, para que a gente proteja, então, para que a gente não tenha uma intervenção tão invasiva. E aí, então, a perda dele a longo prazo é menor, tá? Então, as intervenções não precisam ser tão radicais. E aí, quando a gente entra, por exemplo, no contexto de reforma, a reforma, assim, ela envolve, ela traz pra gente alterações, tá? Aí, ou alterações ou melhorias também. E aí, todo esse contexto é realizado dentro de um bem cultural. E aí tem ali uma parte, por exemplo, de reestruturação. Então, assim, vamos reestruturar a funcionalidade, vamos reestruturar a aparência, corrigir danos estruturais, tá? Isso entra bastante nesse contexto de reforma. E então é uma questão assim que tem uma intervenção, mas sem comprometer também significativamente a autenticidade, o valor histórico em si desse item, desse elemento. E aí a gente tem, por exemplo, um contexto de reabilitação. A reabilitação, ela traz para nós uma renovação, tá? De algo degradado. Então, a gente tem um contexto de coisas subutilizadas, né, mal utilizadas, que perdem ali a funcionalidade, que às vezes fica sem uso por não funcionar, vamos dizer assim. Então, nesse contexto de reabilitação, é trazer uma melhoria, tá, para que tenha uma funcionalidade para uma comunidade atual. O que é muito bom, que a gente tem vários exemplos, tá, disso. Então, a gente pega edifícios antigos para novos usos e readequa, né, esses espaços. Isso em espaços urbanos, né, tem várias práticas. No contexto de revitalização, na parte assim de revitalização, a gente tem toda uma questão assim que aborda numa prática bem ampla, tá? Locais, comunidades, então a gente vê ali diversas intervenções físicas, sociais e econômicas. Ele tem um contexto bem grande, tá? Aí pode ser dar entrada na revitalização em edifícios históricos, programas sociais, questões turísticas, colocar a comunidade em si nessas práticas de revitalizar, tá? Então, é uma reanimação de algo, é trazer a vida, né? Revitalização, a gente traz a vida de volta para esses espaços. E tem, por exemplo, o retrofit. O retrofit, ele já é um processo, assim, de atualização e modificação também de um bem, de um edifício, trazer novos padrões de desempenhos, tá? Então entra questão de desempenho, segurança, de novas tecnologias, tá? Visto que nas épocas passadas a gente não tinha, né, muitas tecnologias, então traz uma modernidade para um novo uso. Então entra sistemas, inclusive, de iluminação, de refrigeração, tá? E tentar manter ali
uma atualização, faz a modificação, mas, gente, é sempre tentando pensar em não comprometer a questão histórica, tá? A questão arquitetônica daquele momento em que se foi construído, né, realmente esse local. Então, tendo todos esses conceitos já aí em mãos, em prática, a gente tem um entendimento que existem diversas formas de se abordar esse tema de restauro, tá? Existem muitos documentos, muitos materiais para isso. E aí a gente pensa, né, em toda uma questão assim, para que tenha-se uma conservação ou uma renovação desses patrimônios culturais, mas cada um com as suas próprias características. Cada projeto em si tem os seus objetivos. E aí cabe a nós, né, profissionais, de acordo com os conceitos de abordagens aí distintas, colocar isso em prática, trazer isso. Tá? E aí, gente, vamos tomar muito cuidado, vamos ter bastante sensibilidade para a gente não pensar somente nas coisas materiais, mas que a gente tenha uma sensibilidade com coisas imateriais, com essas culturas, com esses sentimentos de um povo, né? Com essas heranças que são trazidas, que cabe a nós também manter isso. Então, bem, eu acho que em questão de conceitos, de práticas em si, dentro dessa questão de restauro, nós temos esses termos que vocês precisam inicialmente estar por dentro, tá? E ter toda essa questão de conhecimento da importância de preservar todos esses aspectos, né, dentro de uma cultura. Então, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês continuem, tá, a valorizar, a proteger as nossas heranças culturais. Se tiverem qualquer dúvida, eu estarei à disposição e bons estudos!